Queridos irmãos, sejam bem-vindos. Como sempre fazemos, nós começamos orando, porque a oração é o nosso louvor a Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. Muito obrigado porque ao estudá-la, nós também queremos prestar-lhe um culto de adoração ao nome do Senhor. Obrigado porque a Tua Palavra é a verdade. Obrigado porque ao nos apropriarmos da verdade, nós estamos mostrando ao mundo que vale a pena servir a um Deus supremo e único. Abençoa-nos nesse nosso estudo e que a graça do Senhor esteja sobre nós. Em Cristo nosso Senhor e Salvador oramos. Amém. Também fazemos sempre uma recapitulação da aula anterior. Hoje eu gostaria de fazer apenas uma retificação. Na aula anterior eu fiz uma citação equivocada. O livro que eu deveria dar destaque era Hebreus e não Abacuque. Então quero fazer essa retificação dizendo que a leitura correta é Hebreus capítulo 1, verso 9. Nossos estudos nesse trimestre têm como tema o comportamento do crente. Ao estudá-lo, estamos analisando os princípios bíblicos da ética cristã. Ética que é caráter com bons costumes. Eles estão agrupados nos 10 mandamentos e na sua relevância para a igreja. Os 10 mandamentos, ou decálogo, tratam dos princípios norteadores que valorizam a vida. Eles estão divididos em conhecendo a Deus, mandamentos de 1 a 4, e também vivendo em harmonia com o próximo, mandamentos de 5 a 10. Nesse bloco, os princípios mostram sua forma educacional. Forma educacional porque traça para cada um de nós limites. Os 10 mandamentos, eles trazem para nós a compreensão do que nós não devemos ultrapassar. E também são mandamentos que nos estimulam a um comportamento que seja um comportamento que expressam a nossa sabedoria em depender de Deus. Hoje estudaremos nossa penúltima lição. É a 12ª. Seu assunto: não darás falso testemunho. Esse conselho encontra-se em Êxodo, capítulo 20, verso 16, Êxodo, capítulo 23, verso 1 e Deuteronômio, capítulo 5, verso 20. Vou lê-los. Êxodo, capítulo 20, verso 16. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo, capítulo 23, verso 1. Ninguém faça declarações falsas e não sejam cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Deuteronômio capítulo 5, verso 20. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Segundo a nossa revista, esse mandamento tem como objetivo proteger a honra. Essa proteção faz com que a convivência social seja praticada eficientemente, resguardando o bom nome da pessoa e o da sua família. Em Provérbios, encontramos uma grande recomendação. Ela se encontra no capítulo 22, verso 1. A boa reputação, nome digno, vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima, favor divino, vale mais que a prata e ouro, riquezas perecíveis. Boa reputação
tem como significado o uso dos olhos, ou seja, use-os de maneira que os conduzam a uma escolha sábia e não a uma decisão egoísta e arbitrária. As riquezas são inúteis, elas não são duráveis. Além disso, esse mandamento complementa o 5º mandamento, que nos adverte a honrarmos pai e mãe. Somente os honramos quando cuidamos do zelo pelo bom nome da família, ou seja, devemos evitar que o nosso nome e o da nossa família caiam no descrédito. O 9º mandamento tem o ensino que nos mostra como nos proteger e também a nossa família. Quem cuida da sua reputação e dos seus, vive no favor divino, na sua graça. Nossa lição apresenta 2 ensinos. Não se utilizem do falso testemunho, ele é crime. E o 2º, façam a opção por falar a verdade. Sua prática revela sabedoria. Vamos analisar cada ensino. O primeiro, não se utilizem do falso testemunho, ele é crime. O Código Penal brasileiro o considera sob a bandeira da calúnia, da difamação e da injúria. Afirma que são crimes. Sua redação, artigos 138 e 139. Calúnia, difamação e injúria são crimes contra a honra. Calúnia é atribuir falsamente um fato ofensivo. Difamação é atribuir a alguém fatos com informações inverídicas que maculem sua reputação. Pena de 3 meses a 1 ano de prisão. Injúria, dizer algo desonroso e prejudicial a outra parte, como chamar de ladrão. No Decálogo, especialmente no 9º mandamento, sua ênfase consiste em precisar, com muita ênfase, que a honra precisa de proteção. Nossa revista, na página 64, cita Calvino. Para ele, a essência do falso testemunho consiste em que Deus, que é a verdade, abomina a mentira. E entre nós deve a verdade ser cultivada sem dissimulação. Portanto, não prejudiquemos o nome de alguém com calúnias e incriminações falsas, ou pela mentira o agravemos em seu patrimônio. Enfim, não façam mal a quem quer que seja pelo desenfreamento da maledicência e da mordacidade, ou seja, usando os sarcasmos. Citação retirada do livro As Institutas, volume 2, página 174. As Institutas são livros escritos por Calvino. A Bíblia traz farto material condenatório sobre o falso testemunho, em verdades que prejudicam o próximo. Salmo 101, verso 7. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Provérbios, capítulo 19, verso 5. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Recomendações que nós precisamos reter em nosso coração. Precisamos, queridos irmãos, queridas irmãs, averiguar o nosso coração, olhar para dentro do nosso coração e ver
com muita precisão o que estamos falando, o que estamos dizendo, para que seja em todo o tempo louvores ao nome do nosso Deus. Façam a opção por falar a verdade. Em segundo lugar, façam a opção por falar a verdade. Sua prática revela sabedoria. Quem não fala com sabedoria, com verdade, lança sua palavra ao vento. É necessário refletir antes de falar. Quem fala sem pensar mostra sua ineficiência, ou melhor, sua inutilidade. Consideremos o texto de Tiago, capítulo 3, verso 2. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Vou ler essa recomendação pastoral, porque ela é precisa e ela, como prática, nos mostra a eficiência do 9º mandamento. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Aproprio-me de 2 citações do pastor Isaltino Gomes Coelho Filho sobre a carta de Tiago. Essas citações estão presentes no caderno de O Jornal Batista de 5 a 11 de novembro de 2001, sob o título Tiago, um injustiçado esquecido. Primeira citação. Redescobrir Tiago é necessário para os cristãos atuais. Todo cristão, no momento presente, deve estudar Tiago, porque Tiago, como um sermão pastoral, nos impele a verificarmos o uso da nossa língua, se ela está incendiando ou se ela está sendo usada com boa temperança. Segunda citação. Creio que o maior problema da igreja em nosso tempo é de ordem cristológica. Temos uma questão curiosa. Um Cristo fraco e demônios fortes. Cristo está perdendo um impacto sobre a igreja, que está mais fascinada por demônios. Uma igreja sem obras, com uma fé intimizada, é uma incoerência. Igreja não é gueto. Igreja é agência de transformação. Igreja não é gueto, é agência de transformação. A igreja precisa assimilar isso. Ela existe para mostrar ao mundo a mensagem salvadora de Jesus. E a mensagem salvadora de Jesus transforma a cada ser humano que a aceita numa nova criação. E essa criação, cada momento, ela é aperfeiçoada pela ação direta do Espírito Santo, que nos convence do pecado que é letal, que nos condena, se nós o amamos, a viver a eternidade fora da bênção divina. Para ser agência de transformação, temos que aprender com esse tremendo sermão pastoral, nos transmitido por Tiago, no verso que nós lemos, capítulo 3, verso 2. Cito ainda, para corroborar o que estou dizendo, a citação de John MacArthur, antes de avaliarmos as 2 grandes palavras que o referido versículo mostra: palavra e perfeito. Assim se expressa John MacArthur no seu livro Com Vergonha do Evangelho, na página 94. A igreja se acomodou à nossa cultura ao inventar um tipo de cristianismo onde
o tomar a cruz tornou-se opcional, ou até mesmo impróprio. Creem que servirão melhor a Deus se confrontarem o mundo o menos possível. Ao fazer opção pela verdade, para que tenhamos uma prática de sabedoria, nós precisamos considerar aquilo que o texto sagrado traz para nós. Precisamos entender as recomendações que o livro de Tiago traz para nós. Não vou fazer nenhuma consideração maior do que essa, porque o professor Souza e também o professor Aislan estão falando exatamente sobre isso, sobre a língua e sobre a graça, que é o favor de Deus por todos nós em Cristo Jesus. Mas vou dar 2 destaques. Primeiro, que ao utilizarmos a nossa voz ou o nosso falar, com sabedoria, usamos nossa língua em obediência à voz onipotente de Deus. A valorização dos seus decretos é honrar seu nome e honrar também o nome da nossa família, família cristã. Devemos ter o cuidado de honrarmos o nome da família cristã, como aprendemos em Atos capítulo 11. Precisamos ser parecidos com Cristo, como Paulo também nos estimula, precisamos imitar Cristo pelo Espírito Santo que reside em nós. Segundo, que o servo que doma a sua língua ou a usa eficientemente torna-se cheio de Deus. É perfeito no seu testemunho. Sua voz, palavra, não é uma falsidade. É a pura verdade de Deus em favor da humanidade. Torna-o num homem virtuoso, num homem honrado. Isso faz com que nós entendamos com muita propriedade o que nós precisamos fazer, a fim de que, queridos irmãos, o nosso viver, o nosso falar, a maneira como nós estamos trabalhando os 10 mandamentos, dando-lhe relevância para a igreja, começa na maneira como nós estamos permitindo que o Espírito de Deus nos guie, nos ensine. Acima de tudo, que nós façamos conhecida a vontade de Deus nesse mundo, que é um mundo caótico, condenado e que tem na igreja sal e luz para executar nesse mundo o ministério do Senhor Jesus Cristo. Concluo com um texto judaico. Feliz o homem que deixa um bom nome. Vou repeti-lo, porque acho de grande relevância esse texto judaico, esse axioma judaico. Feliz o homem que deixa um bom nome. Por quê? Porque será sempre lembrado e a lembrança o destacará como um homem que viveu para honrar a Deus, seu nome e a sua família. Queridos, que Deus nos abençoe, que Ele nos ensine a viver dessa maneira, a nos submetermos ao 9º mandamento, para que possamos honrar o nome de Deus, o nosso nome, a nossa família e a família cristã. O nome de Deus, o nosso nome, o nome da nossa família e o nome da família de Deus. Até a nossa última lição, no próximo domingo. Que Deus os abençoe. Shalom Adonai.